Uma matéria do Globo de ontem da cidade. Ontem não. É sobre o quê? Ah, tá. Ela repercute hoje até. Eu tô botando aqui, quando eu virar não vai te pegar. Porque a câmera é aqui, ó. Bom dia, querido Luciano Kleber, você que está conosco ao vivo, aqui no estúdio da Rádio Associação Cearense, agora em cadeia com o De Olho na Cidade, da FM Paraíso. Salve, salve, irmão, pela sua presença. Olá, bom dia. Hoje é 5 de agosto, uma segunda-feira gostosa em Fortaleza. Na sexta não pude vir aqui, não, estou pagando, tá? Na sexta estava lá em Sobral. Aliás, na sexta foi um problema com o Facebook que não acabava mais, né? Não acabava, né? Então, bom dia, Nilton. Bom dia, meu querido Vicente Alencar. Eu estou com camisa azul, tá? O outro estava brincando aqui, azul, e tem o branco e tem o vermelho. Eu não tenho a camisa do Ceará, mas vou comprar ainda, né? E, aliás, eu folgo em saber que você não é tão ruim assim de escolhas futebolísticas, já que você torce o Vasco, né? Agora, você dizer que aquilo foi pênalti, aquilo foi vergonhoso, uma vergonha, aquela história ali. Dizer que é pênalti é ajudar, é incentivar a simulação. O jogador simulou, devia pegar a cartão amarelo. Então, se o Fortaleza e o Ceará sempre reclamaram do VAR, agora o Fortaleza não pode mais. O Ceará ainda pode, certo? Então, eu quero, dito isso, né? Ceará ganhou bem, foi dois Ceará, um VAR, né? Fortaleza não conseguiu fazer gol, né? O VAR é que fez o gol pelo Fortaleza. O juiz não tem mais condição de apitar, está completamente fora de forma. Não tem mais como, tem hora que você tem que entender. Ou você entra em forma, ou reconhece, olha, não dá mais. Ele pode ser agora juiz de VAR, né? Fica sentadinho lá, olhando o vídeo, mas ele não tem, aquele senhor não tem mais condições. E outro, ele estava muito próximo do lance, ele viu que não foi pênalti, né? Aí fica aquela coisa, sei lá. Bom, um bom dia inicialmente para o Marcos Antônio Barroso, o William Martiniano, Wagner Viana, o Paulo Porfírio e o Elton Pereira, que é transmitido. Então, ontem várias pessoas, eu peguei só de um, porque o Facebook ficou entrando e saindo o tempo todo na sexta-feira. Um bom dia especial para minha querida e linda Fabiana Antunes, né, que nos dá a honra de ver o programa, e também para Irisneide Miranda. E para quem já entrou aqui na linha do Facebook, tem que ver logo porque passa rápido. Michel Mendonça, bom dia, meu caro amigo. O Grijalva Parente, Dr. Paulo Roberto Soares, o Elton Pereira, já dando conta que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio. Hoje está diferente, que eu estou... não vinha para cá, não deixei a câmera em Sobral. Então, hoje estou com a câmera do computador. Não sei como é que... Depois eu vou ver como é que ficou a resolução dessa câmera. Está estreando hoje, tá? O Grijalva Gilardi Alves, também um abraço para você. O Ney Carvalho, o Marcelo Espíndola, o André Lima, o Davi Ximenes, um grande abraço para vocês. Eu gostei do programa de hoje, sim, o Paraíso teve um problema na sexta-feira, já resolvido, já estamos no ar, né? Então, bom dia, grande audiência da Paraíso, do Nascimento, no comando aí essa audiência estrondosa, o som poderoso da Paraíso, por Sobral e toda a Zona Norte. Então, eu quero parabenizar vocês hoje, fizeram diferente, trouxeram mais para o... Quero até estimular que façam sempre isso. Como disse o Vicente, é bom a gente falar da nossa aldeia, né? Bom dia para o José Soares da Silva Júnior, mandando um bom dia, saudações alvinegras, que é bom a gente... É bom, né, quando a gente ganha, né? Graças a Deus. Bom dia para o Wagner Viana. Ricardo Gomes está transmitindo já pelo site. Grande abraço aí, garoto. O André Lima mandando um bom dia para o Nilton Vicente, Assis Nascimento e todos os amigos ouvintes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como vocês começaram diferente, hoje eu quero fazer também diferente e pedir uma pausa um pouco de paciência aos nossos queridos ouvintes,
que hoje eu vou me debruçar um pouco sobre mim. Né? Chato isso, mas eu vou fazer. Aqui no programa eu faço o que a gente chama também de análise de mídia. Eu gosto disso. E eu faço críticas aos nossos colegas. Estudei bastante para isso, né? Então, eu acho que é uma homenagem que eu faço quando eu me debruço sobre as matérias dos colegas e faço as críticas que eu acho que devam ser feitas. Eu acho que é uma homenagem até. E aí, Newton, eis que eu fui homenageado pela gloriosa imprensa sobralense. Então, vamos começar por aqueles mais letrados, mais inteligentes, como é o caso do Francisco Antônio Cristino. Alguma coisa em mim está incomodando o Cristino, que eu acho que nós até estudamos juntos, então não tenho nada contra você, Cristino, ao contrário, eu admiro. Então, o Cristiano começa assim, ele tenta me depreciar. Ele começa dizendo, olha, o radialista barra jornalista barra algumas coisas. É verdade. Eu sou formado em comunicação social, sou jornalista profissional, vivo disso. Antes disso, eu já era radialista. Eu me formei também em letras e também, me formei também na área de extensão pela UFC em teatro. Durante 18 anos, eu estive à frente da área de marketing e comunicação social da Caixa Econômica, onde passei por concurso. Então, fui bancário também, como o Cristino também foi bancário. Então, o Cristino, eu podia dizer a mesma coisa dele, só que eu diria radialista. Quer dizer, radialista, ele é um diletante, né? Porque ele não vive disso. Ele foi bancário, parece, né? Ele é um advogado e foi também político, foi prefeito. E tem lá o seu programa. Então, ele fica me elogiando e tal, etc., que conhece, a gente estudou junto. Eu estudei em Sobral durante 3 anos, tive a grata alegria, né, de estudar em Sobral e a extrema graça de ter conhecido e ter sido formado pelo grandiosíssimo homem-montanha, Padre Oswaldo. Essa expressão ele dizia a respeito de Dom José, eu digo a respeito dele. Padre Oswaldo, queridíssimo Padre Oswaldo, marcou a todos que estudaram com ele. Sou inteligente, sim, né, graças a ele. Quem estudou com o Padre Oswaldo não teve a oportunidade de ser desinteligente, porque ele colocava todo mundo para ler. Então a gente leu muito, e quem lê não passa impune por essa, incólume por essa experiência. Sempre fica muita coisa. Então, mas alguma coisa incomodava ao Chico Antônio, que não teve, como é que eu dizer, não teve a pachorra, né? O rapaz perguntou quem é, disse, não vou dizer o nome. Chico Antônio, só isso que eu não gostei em você. Porque se você me conhece, diz que conhece há mais de 40 anos, não dizer o meu nome, assim, demonstra uma certa arrogância, como se você estivesse muito superior a mim e eu não seria digno de ser citado por você. Só essa bobagem sua. O resto, não. Você é um profissional, exerce aí, e eu a minha. O que é que incomodou o Chico Antônio? Não sei. Ele só disse assim, vai lá, vem para cá, e disse, olha, esse rapaz é o dono da verdade. Não, você acha o dono da verdade e é verborrágico. Foram as duas coisas que ele disse a respeito de mim. Esse negócio da verdade, assim, cada um de nós é dono da sua própria verdade. O senhor Chico Antônio é dono da sua verdade, e deita a falação, a monta por lá no seu programa, e eu aqui também, óbvio, né? Esse negócio da verdade, a busca da verdade, é o motor da filosofia, né? Porque a verdade mesmo só está em Deus. Nós, se temos alguma coisa de verdadeiro, de verdade, são migalhas, né? Pedaços, versões que a gente tem. O que eu tenho, assim, eu sou muito cioso das minhas convicções, das minhas ideias, e tento expô-las da forma mais honesta possível. Eu sempre disse, sou um apaixonado, não venham cobrar de mim imparcialidade. Eu sou um apaixonado pela vida, apaixonado pelas minhas ideias, apaixonado pelas mulheres, apaixonado pela vida, um bom bocado de coisa. Tenho paixão. Apaixonado pela política, né? Então, não venha exigir de mim. Ele não exigiu, mas só disse isso, que eu era dono da verdade, estou explicando, né? Cada um é dono da sua verdade. Agora, eu não acho que a minha verdade tem que se sobrepor à sua ferro e fogo. O que eu gosto mesmo é do debate. O que eu gosto mesmo é que está aqui do meu lado, meu Newton, dizer uma coisa, ele dizer uma outra coisa, e a gente daí expor as nossas verdades e deixar que o público tire as suas conclusões e também fique cada um com suas verdades. Então, Chico Antônio,
é só isso que eu queria dizer em relação a você. E assim, você admira um cara a quem eu sempre admirei e já não nutro tanta admiração por ele, que era o Ciro Gomes. Eu não conheço ninguém assim que seja mais, usando a sua expressão, dono da verdade e também verborrágico quanto o Ciro Gomes. E você é um admirador, jamais ouvi você falando que o Ciro Gomes, por exemplo, seria verborrágico. O Ciro Gomes é dono da verdade, ele sempre diz que é a favor da reforma da Previdência, mas critica todos os autores da reforma da Previdência, só a dele vale. Então isso é também ser dono da verdade. E eu acho que o Ciro tem razão. E muda de ideia, eu acho que o Ciro passou por todo o espectro ideológico da política brasileira. É bom, eu também mudei, eu fui da esquerda, hoje eu acho que a esquerda é um esbulho. E eu lembro o Ciro do lado da Patrícia dizendo, ela foi do PCdoB, mas já foi vacinada. Agora o Ciro, quando veio se candidatar, disse que o PCdoB seria o seu norte. Não é ideológico, ele disse norte moral, se eu não me engano, PCdoB. Mas cada um tem o direito de mudar e ter as suas verdades, e mudar as suas verdades. E só, porque, assim, eu não assisto o programa, não, eu tive a honra de assistir, né? Foi honrado, porque as pessoas me mandam, né? Nessa hora eu estou fazendo outras coisas. Mas eu vi, mas, por exemplo, você é dono da verdade na questão do Guarani, por exemplo. Você disse que o presidente do conselho, do advogado Lintor Torquato, estava mais pelo Uninta do que pelo Guarani. Isso é uma versão, né? Porque hoje, preço de hoje, o Guarani tem uma sobrevida por causa do patrocínio do Uninta. Então, quando o senhor Lintor Torquato está defendendo que o Uninta não deve responder pelas causas trabalhistas pretéritas do Guarani, ele está, em último caso, defendendo o Guarani. É porque você não conhece o contrato, o Chico Antônio. E esse é o problema todo, é a ignorância. E quando eu falo ignorância, não é se a maldade, não é o senso comum, não. A ignorância é a falta do conhecimento mesmo, né? Da informação. E, aliás, eu sou fã da ignorância no sentido, no aspecto de que a ignorância é que ajuda a gente a se desenvolver. Porque aquele que já sabe tudo morreu. Então, o que se diz, o que se sabe ignorante, ele busca, né, mais conhecimento, busca mais luz, e é assim que a gente vai se desenvolvendo. Socorro aqui, o nosso querido. Pronto, deu um tilt aqui. Né? Pois bem, verborrágico, eu não sei o que é que se chama, se você sabe o que é verborrágico, é uma coisa que eu sei, poderia dizer o mesmo de você. Então, há uma cláusula do Guarani que diz que se houver algum problema trabalhista, o Uninta tem rescisão de contrato, causa de rescisão contratual. Então, sem o Uninta, neste momento, o Guarani morre. E assim, o Chico Antônio, você está correto, eu achei que a sua análise sobre a questão do Guarani, que vai ser reformada, com certeza, não tenho dúvida em relação a isso daí, diz, olha, a dívida continua, e o Guarani vai ter que pagar. É claro que continua. Mas já há uma sentença, e a cada partida do Guarani, 15% da renda fica retida exatamente para fazer frente à dívida trabalhista. Essa questão do senhor juiz Feitosa é inédita, não existe no Brasil. É inédita, não há jurisprudência. Ele cita um caso, que é o do CEUB com o time de basquete, mas é bem diferente. É bem diferente. Eu vou explicar por quê. Ele está dizendo que o CEUB é solidário, porque o CEUB fez um contrato com o Instituto Viver, que mantém, é o mantenedor do clube de basquete, e é em relação à dívida trabalhista dos atletas contratados na gestão, quer dizer, na era em que o CEUB era já o patrocinador, e não dívidas pretéritas. E há uma coisa pior no CEUB, é que, por exemplo, o atleta recebia R$2.000 de salário e recebia 40 mil de direito de imagem. Então, havia ali uma espécie de fraude, né? De um desvio ao salário do cara, não era R$2.000, era R$42.000. Então, aquilo ali é dívida. Imagina assim, todos os grandes clubes brasileiros, não fala só do Guarani, há dívidas grandiosas, tanto trabalhista, quanto fiscal, quanto previdenciárias. Então, imagina, não há dessa história toda nenhum patrocinador que foi solidário, né, colocado como solidário em pagar nas dívidas trabalhistas. Então, está muito claro que o senhor juiz foi levado
isso daí. E outra, essa de estourar porque viu em blog, viu em não sei o quê, viu... Não, por favor, né? Não é isso, né? Não é assim que se faz justiça, né? Então, se você diz que o juiz tem a imagem de Temis vendada ou vedada, né? Então ele não pode, desculpa se eu estou sendo verborrágico, tá? Ele está vendo nos blogs, ele tem que ver o que está nos autos, né? É óbvio que os advogados das partes lá foram, né, diligentes de tentar usar, de tentar fazer o convencimento do juiz em relação a isso daí, mas, a meu ver, não se sustenta. Dentro do seu programa, né, tem você que é muito ilustrado e tem outro caso, que é completamente o contrário, que não sabe julgar as preposições, os conectivos, briga o tempo todo com a língua portuguesa. E assim, é típico dessas pessoas, elogia que você já disse tudo, mas eu não ia falar, mas já que você já disse tudo, eu vou falar alguma coisa. Olha, então é porque ele disse, acho que você não disse tudo, não foi suficiente, ele quer iluminar as suas palavras. As suas palavras já estavam suficientes. Um outro aspecto, e aí sim, aqui eu acho deplorável o que aconteceu na Rádio Tupinambá, uma rádio que eu amo, gosto muito. E tem lá um senhor que eu não conheço, ele disse que não me conhece, eu também não conheço, eu conheci agora, chama-se Tupi. E este sim, foi leviano, foi responsável a falar de mim. Primeiro, ele quis deixar muito claro que não me conhece. Na bancada, né, eu conheço muita gente, eu moro em Fortaleza, mas conheço muita gente da radiofonia cearense, porque eu tenho respeito, Isaías Nicolau, né, era um grande radialista que está aí, o Domingos Oliveira, um grande cara, gosto muito dele, o Wilson Gomes, Carlos Torres, Viana, muitos desses eu já acompanho e vejo há algum tempo. São realmente profissionais, não são diletantes. Como vai? Tchau, Radson, obrigado. Muita gente é diletante. O que eu vejo aí, o cara é advogado, não é radialista, não vive do rádio. Não vive do rádio, tá certo? Então, talvez não conheça o código de ética dos jornalistas, não é do meio, né, não faz parte e faz aquilo que ele fez. Então, a primeira coisa que ele fez foi, não conheço esse rapaz aí e tal, e gosta de gritar nos microfones, talvez porque seja o filho do dono da rádio. Aliás, porque eu tenho muito respeito. E, aliás, é em respeito a ele, ao Zeca Aquino, que eu estou fazendo essa resposta, senão eu simplesmente ignoraria. Mas quero te dar um conselho em relação profissional, já que você gosta do microfone, seu pai é dono de rádio, e você quer ser radialista, né? Fez direito, né? Então faça direito também no rádio, porque não é assim que se faz rádio, não é assim que se faz jornalismo. Você recebeu, disse, e dentro lá do próprio programa, né, dos meninos, eu conheço o Luciano Clever, tem um programa na Assunção, então, ela com o Renato Abreu, então os caras conheciam, me ouvem, né? Então, se você não me conhece, Tupi, eu quero te dizer uma coisa, não tenho nada contra você, não conheço você, ao contrário, tudo que eu tenho sobre você é coisa boa, porque eu tenho o maior respeito por seu pai. Se você não me conhece, pergunte ao seu pai, com quem eu trabalhei e mantive relações profissionais e de amizade. Eu criei, apresentei durante muito tempo e dirigi o tempo todo um programa chamado Rádio Almanac, que passava aí na sua rádio por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos. Passava na Rádio Tupinambá, na Rádio Educadora e na Rádio Ressurreição. Depois eu criei, dirigi e apresentei o programa Educação e Companhia, que passava todos os sábados aí, na Rádio Tupinambá, na Rádio Ressurreição, na Rádio Educadora e também na Rádio Assunção, em Fortaleza, e na Rádio Fortaleza, da Câmara Municipal. Eu comecei a minha vida de radialista, antes de jornalista, na Rádio Educadora. Eu era seminarista, e o meu primeiro contato com o telefone em rádio profissional, porque já tinha antes em outras ocasiões, foi na Rádio Educadora, todo dia, às 6 horas, era o Tobias, pai de um grande jornalista sobralense, que hoje é editor de político, Inácio Carvalho, agora me fugiu. Não, acho que é Inácio Carvalho. Não, Inácio Carvalho é outro. Inácio Carvalho, Não, Inácio Carvalho é outro cara que eu trabalhei, estudei, irmão do Veveu, e aí também de Sobral, misturei. São dois grandes caras, né? Então, o Inácio, que hoje é um editor, Inácio, me perdoe, sabe? Pelo amor de Deus, acho que é a emoção aqui está fazendo. Eu sou um grande admirador seu. Aliás, outra coisa, eu dirigi
Eu criei, dirigi, fui o editor e depois o consultor durante todo o tempo de vida do jornal Expresso do Norte. Talvez você não tenha lido Expresso, talvez não goste de ler. Então, foi nesta época, como diretor-editor do Expresso do Norte, que eu fui dar uma entrevista sobre jornalismo lá no Colégio Sobralense, e tinham 2 garotos, uma garota do Rio Grande do Sul, acho que era da pessoal da Grandene, e esse outro, que era o Inácio, estavam lá e faziam perguntas sobre a profissão. E depois, já no Diário do Nordeste, outra coisa, Tupi, talvez você não saiba, mas certamente, como o Diário é um dos mais lidos aí, durante 3 anos, você com certeza leu algum texto meu, porque eu editava a página, que é o local mais lido do Diário do Nordeste. Títulos, textos da capa, o local mais precioso do jornal eram meus, eram de minha autoria. Então, você com certeza já deve ter me conhecido também. Então, eu já passei por Sobral, conheço Sobral. Quem é o Luciano para Sobral? Eu não sou ninguém. Mas se você quer saber quem eu sou, faz o seguinte, pergunta ao seu pai, porque eu tenho o maior respeito. Aliás, pergunta à sua mãe, que antes de conhecer o seu pai, eu já conhecia a sua mãe, eu estudei junto com a sua mãe. Era a menina mais linda do colégio naquela época. Então pergunta, porque ela sabe de mim. Nós fomos amigos íntimos. Mas o que eu quero dizer, Tupi, é que você não pode fazer o que você fez, por mais que não goste do que eu tenha falado. Você disse que um ouvinte havia ligado e teria dito que eu afirmara que o Ivo Gomes estaria por trás da decisão do juiz trabalhista contra o Guarani, contra o Ninta. Eu jamais faria um negócio desse. Eu não disse, não diria e não direi. Mesmo que eu tivesse convicção, se eu não tivesse prova, porque seria engrandecer demais o Ivo e apequenar o juiz. Então, meu querido, se é uma coisa que eu tenho, é ética. Até hoje eu sou pobre por causa disso. Sou rico na graça de Deus. Graças a Deus. Sou rico na graça de Deus. Sou inteligente pela graça de Deus. Graças a Deus. Não é arrogância. É que se eu não reconhecer os dons que Deus me deu, eu estou atentando contra Deus. É a graça de Deus. Eu estou aqui, tenho o dom da palavra, tenho o dom do jornalismo, pela graça de Deus. E fui formado, devo muito a Sobral. Sobral me deu régua e compasso. Sobral me deu exemplo de integridade, de espiritualidade, de moralidade, de educação, de cultura. Personificado no grande Padre Osvaldo. Tive outros grandes professores. Ninguém chegou próximo a Padre Osvaldo, a que eu faço sempre uma reverência enorme. Então, querido Tupi, eu jamais disse isso. E não seja leviano. Porque daqui a pouco alguém liga e diz uma bobagem, você pega a corda e fica repetindo isso no rádio. O jornalismo tem que apurar. Nós temos responsabilidade social. Não é só chegar no microfone e dizer o que quer dizer e vomitar o que está no seu fígado. Então, mais respeito com a profissão. Não comigo, você não me conhece, né? Então você pode até achar que esse Luciano para Sobral deve ter dito essa besteira mesmo. Eu jamais diria isso. Primeiro porque eu conheço Ivo Gomes e tenho o maior respeito por ele e pela família dele. E tenho o maior respeito pelo que se fez pela educação do Ceará. Embora eu tenha dados que hoje a educação de Sobral tem decaído. Tem que ter cuidado com isso. Se há uma coisa que é preciosa, é a educação. Educação. Sobral fez muito pela educação na época de Cid Gomes, e o Ivo era o secretário. Louvor a eles. Agora tem que ter cuidado. Não pode exatamente na gestão de Ivo Gomes cair o desempenho da educação de Sobral. Sobre isso eu volto ao assunto. Inácio Aguiar, grande Inácio, me perdoe, te chamei de Inácio Carvalho, porque eu já era amigo do Inácio Carvalho. Aliás, o Inácio Carvalho, aqui para o Nilton vai já dar um pulo, né? Eu estive junto com o Inácio Carvalho na visita do Papa ao Castelão. Tinha aquela música linda, né? Eu acho que havia 2 pessoas lá vaiando o Papa. Inácio Carvalho e Luciano Clever.
Mas era uma época, a gente era muito iconoclasta na época de faculdade. Então, eu tenho essa experiência com o Carvalho. Gosto muito do VV. Eu gosto de muita gente, todo mundo. Olha, todo mundo que estudou comigo, eu guardo no meu coração. Faz parte do meu acervo afetivo. Todos aqueles que estudaram. Eu também fui simpatizante uma época, quase fui aliciado, né? Graças a Deus não enveredei por aí, porque eu acho o PCdoB um atraso. Um atraso. Com todo respeito aos meus amigos que estão lá, não sou o dono da verdade, né? Como o outro quer dizer. Mas é isso, ó, de Sobral, eu só guardo boas lembranças de gratidão. E foi com esse ano de gratidão que eu voltei lá, quando na época do reitor, grande reitor, o deputado professor Teodoro, eu não conhecia, foi um convite do Veveu, que havia uma época lá, eu era muito amigo na época do Augusto Pontes, que o Veveu fazia a maior reverência. Então, o Augusto queria fazer ECOA lá em Sobral e fez. E me indicou na época, Luciano, você é o cara que, com você conhece a cultura, é um jornalista, tem que fazer um jornal. A ideia era essa. Depois não deu certo, porque a prefeitura investiu numa história lá e não deu certo, faltou dinheiro, fiquei só com o professor Teodoro. Mas fiz alguma coisa por Sobral, porque eu tinha o jornal Expresso do Norte. Eu tenho orgulho, honra de ter criado, montado, pensado, desenhado e fazer. Tenho os meus talentos e tenho já alguma história, viu, Tupi, nessa área aí. É claro que não quero ser conhecido, não, mas eu quero te dizer que o nosso programa aqui na Assunção é o segundo em audiência desde muito tempo, só perdendo para Verdes Mares, aqui a gente não tem vergonha de dizer o nome, né? Só perde para Verdes Mares. Não é só a AM, não, entre todas as rádios que fazem jornalismo no horário. A gente pede para Dom Bosco, por exemplo, mas nesta hora, se não me engano, está fazendo um terço, né? E para Shalom, que também está rezando, fazendo outras coisas, são rádios segmentadas. No jornalismo, neste horário, no jornalismo, ninguém, a não ser a Verdes Mares, nos bate. Então, a nossa audiência é bastante respeitada. Muito e a gente respeita muito a nossa audiência. O programa já está no ar há quantos anos? Eu cheguei agora. 3 anos. 3 anos. Completo 3 amanhã. Com 3 anos, isso não é tão fácil. A gente conseguir o segundo lugar no horário. A Verdes Mares há quanto tempo está aí? Dito isso, Tupi, como eu não conheço, eu também não tenho nada contra, a não ser assim, o que você fala é o que eu vejo, e eu posso criticar as suas ideias, mas criticar a sua moral, né? Não sei, não tenho elementos, nem faria isso. Eu estou só dizendo assim, um pouco mais de paciência, quando está no microfone, um pouco mais de responsabilidade. O senhor ouviu falar. Eu aqui, para falar do que você falou, eu escutei. Alguém me mandou, eu escutei mais uma vez. Louvo assim, a equipe do Carlos Torres, que eu conhecia. Você é novo na equipe, porque antes que eu conhecia essa equipe, você não fazia parte delas. Então, um grande abraço aos meus colegas radialistas, jornalistas, que exercem a profissão com dignidade, que tiram dela o seu dia a dia. Os demais são diletantes. E, Nilton, deixa eu dar um bom dia aqui. Já falei um bocado, acho que hoje sim eu fui verborrágico, né? Mas eu tinha que falar isso, né? Eu tenho um amor por Sobral. Esse povo todo eu gosto muito. Então, você ter acusado de uma coisa que nem pensou e nem... Pois é, e assim, olha, se eu digo as coisas, ô Tupi, eu seguro. Eu seguro as coisas. Eu posso até chegar uma hora e dizer, eu errei, eu me desculpo, né? Mas as coisas que eu falo, primeiro eu costumo pensar. Eu antes de vir para cá, eu acordo muito mais cedo para ler os jornais, para pensar, para refletir sobre o que eu vou dizer aqui. E como a gente diz sempre no calor, a gente aqui, o programa Fala, nós somos o primeiro programa a falar sobre as notícias. Porque os demais, tem gente que fala, tá, tem o dia todinho para ler, para pesquisar, para apurar. Tem suporte de produção. Eu gostaria de ter tudo isso ao meu lado. Então, aqui a gente faz nas circunstâncias que a gente dispõe. É isso que a gente tem. E eu seguro. Eu, por exemplo, vi aqui nesse mesmo programa do Chico Antônio, um rapaz, como era o nome dele? Nasal, nome. Ele disse, repetiu e esbravejou no microfone, o tempo todo se dizendo que é Guarani. Aliás, eu vejo esse povo dizendo que é Guarani o tempo todo querendo que o UNITA seja punido. Se o UNITA for punido, quem é punido é o Guarani. Um bando de hipócritas, ou então ignorantes.
desconhecem exatamente a circunstância. Esse rapaz esbravejou. Quem está dizendo sou eu, berrou lá, o Guarani, a torcida do Guarani não elege um vereador. Disse isso umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Pois bem, é possível que ele tenha razão. É possível. Eu não conheço. Pois não é. Eu não conheço realmente, assim, quem foi eleito pela torcida do Guarani. Assim, esse foi tal. Ele pode ter razão. Não estou tirando a razão. O que eu detesto é essa falta de hombridade. Porque alguém colocou lá nos grupos, colocou o vídeo com a declaração dele, e ele disse que era fake. Depois ele fez uma postagem, botou a foto dele lá do vídeo e carimbou fake. Rapaz, o que é isso? Você disse, está no vídeo. Eu ouvi. Ninguém manipulou o vídeo. Eu vi o vídeo na sua inteireza. Hoje está tudo aí, né, no Facebook. Os meus também. Então, Tupi, se quiser checar se eu disse, está aí. Está no meu Facebook, está no meu YouTube. Claro. Antigamente você falava no rádio e se perdia. Hoje não, cara. Estamos tudo aqui registrado. Então o rapaz disse que a torcida do Guarani não elege. Disse isso várias vezes, gritou, bateu no peito, eu sou fodão. Eu estou dizendo, não, que sou eu dizendo. A imagem que passava dele é quem está dizendo sou eu. Aí quando alguém pega e explora isso, dizendo, olha, aqui o cara está falando mal da torcida do Guarani, dizendo que não elege, ele diz que é fake. Não segura o que falou, por favor. E, aliás, assim, a discussão, o Newton, né, era sobre grupos políticos sobre o Guarani. Vamos admitir que usa o político do Guarani. Então, pelos que falam, vamos pegar assim, o que fala uma versão, o que fala a outra versão. Que tudo aqui é um jogo de versões. Esse rapaz e todos os outros que lá estão nessa campanha dizem que o UNITA está ali por uma questão política, né, que se aproveitamento político do Guarani. Bom, se você dá vazão a essa versão, tem que também atender a outra, né? Que, olha, o outro grupo político não quer o bem do Guarani para que o outro grupo não se beneficie. Então, eu vou colocar aqui, se os dois lados estão certos, vamos refletir. Se os dois lados estão certos, se há uso político do Guarani. Então, vamos refletir. Há um grupo político que quer que o Guarani tenha sucesso, que o Guarani seja campeão, que o Guarani dispute a Série A. E há um outro grupo político que quer que o Guarani não tenha nenhum sucesso. Esse grupo quer que o Guarani tenha esse sucesso todo para ele se beneficiar dessa onda, ok? Pronto, o grupo A. O grupo B quer que o Guarani se lasque, afunde, exatamente para que o outro grupo político não se beneficie dessa onda. De que lado você fica, torcida do Guarani? De que lado você fica, sobralense? Na verdade, não tem assim uma torcida do Guarani. Todos nós, e eu me digo sobralense, se o Ciro diz, nascido muito mais longe do que eu, se diz sobralense, eu nasci daqui no Araras, que hoje, com licença da palavra, se chama Vajota, né? Eu nasci no Araras. Né? Não, mas tem até uma causa poética, porque a Vajota, Várzea, já é uma coisa pequena, Vajota é menor. E Araras tem uma origem poética. Lá naquela parede tem lá um morro, onde dá umas 2 mãos para lá e para cá, mão direita, mão esquerda, tem lá Ninho das Araras. Coisa linda, maravilhosa. Então, eu nasci nessa cidade, eu nasci ali no sopé da barragem. Eu nasci junto com o açude Araras. O açude foi inaugurado em 58, eu nasci em 60. Nasci ali, naquelas águas. Sou dali. E aprendi muito. Do Denox, com certeza, né? Então, é isso daí, olha, se existem, para refletir essa coisa, hoje foi muito Sobral, me desculpe, né? Mas como a gente tem essa conexão, de vez em quando tem que também se debruçar. Deixa eu dar um bom dia, que está pulando aqui, já não tem mais aqui, os outros já passaram, me perdoem, tá? Auriclésio Macedo, também lá da Vajota, né? Araras. A Fábia Karenina Passos Braga, mandando um abraço. A Lígia Dark Mendonça também. Bom dia, fale o telefone do Zap. Nós temos um grupo do WhatsApp, e quem quiser entrar em contato com a gente, 9616-1470 é o nosso WhatsApp, 9616-1470.
Marcelo Espíndola, André Lima Ramos, valeu, Vozão, que vitória categórica, Ceará, 17 pontos, e Delberto Gugel, olha, o 17 pontos, o nosso amigo lá é tão Fortaleza, quando ele foi lá, foi falar, disse que o Ceará tinha 17 pontos, disse que o Ceará estava na 17ª colocação, o Vicente. Eu digo, epa, Vicente, nono não, já desceu, tá? Depois com os resultados, não está em nono, não. Eu confesso que nessa eu passei batido. Não, eu estava ouvindo no carro, de eita, Vicente. Bom, o Wagner Viana, bom dia, Luciano Clever. Gilmar Mendes perdeu todo o pudor, passou a atacar a Lava Jato de forma descarada e irresponsável. Isso evidencia o grau de comprometimento que ele tem com o crime. O Congresso Nacional tem que tomar alguma providência. A Lígia, qual o endereço da sua rádio atual e o telefone do Zap? A minha rádio, são duas rádios, tá? A Rádio Assunção de Fortaleza, que fica aqui na Rui Barbosa, com o nome dessa escritora aqui. Na Rui Barbosa, quando você na Erato Graça, que entra à direita, na Rui Barbosa, nós, no segundo quarteirão, estamos do lado esquerdo, Rádio Assunção Cearense. E na Rádio Paraíso FM de Sobral, segunda em audiência. Não é a Tupinambá a primeira, tá? Acho que a primeira é Jangadeiro, lá em Sobral, porque Sobral não tem Ibope. Mas eu tive acesso a uma pesquisa de opinião, que é um pouco diferente, né? O Ibope é porque é mais técnico, a aferição é mais precisa. Bom dia para o Auriclés. Começou radialistas na radiadora do Chamiliano, no Clube Recreativo do Araras. Cara, tu foi buscar isso daí. Eu comecei a pegar em microfone, fazer programa. Era Anjo Mal a novela. Olha o tempo, cara. Então, a gente ficava o amigo lá na discoteca, eu puxava o microfone com um fio enorme, lá no então Clube Recreativo do Araras, que eu morava vizinho. Eu fazia 1 hora de programa, mandava mensagem, era uma radiadora que tinha lá. Aí eu ficava na bilheteria do clube, que era até onde o microfone ia, e ficava recebendo as pessoas que ficavam pedindo músicas. Olha, Auriclés, você foi lá no baú da minha afetividade. Foi lá o meu primeiro passo nos microfones. O Everton Bezerra, Luciano Clever e os demais companheiros de bancada, todos um bom dia. Verônica Felizola, Catarina Soares, a Lívia Dark Mendonça, mandando um carinho aqui pra gente. A Marta Bastos, lá em Porto, também lá do Araras, tá, em Portugal. Os cães ladram e a caravana passa. Parabéns, Luciano, pelos seus comentários sempre coerentes. Tenha um excelente dia. Sandra Biguete, bom dia. Doutor Paulo Aguiar. Inácio Aguiar, ele tá o nome do rapaz, Inácio Aguiar, claro, né? Era o Tobias Aguiar, que era o pai dele, né? Eu tinha porque o pai fazia um programa lá, ele era repentista, grande talento, né? Programa regional, e eu fazia uma quebrada no meio, né? Que a gente chegava com a hora do Ângelo, né? Tá naquela coisa de forró, e eu chegava lá com a hora do Ângelo, e tinha um programa também da Pastoral da Juventude, do nosso querido padre, Monsenhor João Batista Frota, outro santo sobralense. Aliás, nenhum desses é sobralense, um é de Massapê, outro é de Granja. Bom dia para o Cláudio Martins de Pinho, a Lígia já pediu, já mandei. Lúcia Vasconcelos, bom dia, Luciano, uma excelente semana, Deus abençoe. Cláudio, Luciano, e o dono da verdade não é aquele que expressa a sua opinião, o dono da verdade é aquele que não sabe ouvir e ter o desenvolvimento de discutir com a propriedade os fatos. Bem, o Expedito Boto, bom dia, Luciano, sou torcedor do Guarani desde o tempo de Cabeção, mas sempre achei que o nosso blog sempre foi explorado pelos políticos, que eu não acho interessante para o progresso de uma agremiação. Eu estou fazendo sempre, né? Não foi de agora. A própria prefeitura, né, ajudou. E tem que ajudar, a gente tem que louvar isso daí. E se o grupo quer que o Guarani tenha sucesso, estou do lado do grupo que quer que tenha sucesso. A Lígia, DDD e repita o zap. Moça, Lígia, pega aí. Tu pede o zap, o doido fica pedindo para repetir. É 85, tá? É Fortaleza, o DDD. 85, vou repetir. 9616 1470. Bom, o Wagner está falando porque o nosso querido Gilmar Mendes, que há muito tempo eu deixei de admirar, por causa dessas suas últimas atitudes, né? Está chamando a Lava Jato de uma organização criminosa. Porque, segundo essas mensagens que tinha aí, o Dallagnol teria incentivado colegas procuradores a investigar, olha, incentivado, né?
a investigar o Gilmar e também o Toffoli, porque há umas suspeitas por aí. Porque se há uma coisa que eu acho que a Lava Jato não foi bem, é porque até agora não alcançou ninguém do judiciário. Haveria aí um corporativismo, um espírito de corpo, né? Porque eu não acredito que o judiciário esteja, né, imune, que o judiciário não tenha também cometido as suas, digamos, né, espertezas. A gente vê aqui no Ceará, né? Então, com certeza, o Expresso 150 foi o mais recente aqui no Ceará, coisa pequena. Imagina se numa coisa grandiosa como essa que aconteceu nos governos petistas, quando a Petrobras está considerada hoje o segundo maior escândalo da história de todos os tempos do mundo de corrupção, que não tenha havido algum magistrado, algum meritíssimo envolvido nisso daí. 16 anos de polícia. Pois é, achar que... Aí o cara está agora dizendo... Aí ele fala assim, que a Lava Jato continua, tem que ter e tal, mas foi uma organização criminosa, foi com padres ajudando. E quantas vezes o senhor Gilmar não foi flagrado também atitudes de compadres, né, de compadrios, como governador do Mato Grosso, né, vou falar com alguém, vou falar com outra pessoa. O certo é que, assim, do que saiu até agora, dessas mensagens, a Lava Jato continua a gente achando que ela realmente é benéfica ao país, ela foi realmente uma curva, né? Uma curva fora da curva, né? Um ponto fora da curva, porque ela, a partir da Lava Jato, poderosos passaram a ir para a cadeia. Políticos que o STF nunca condenava passaram a ir para a cadeia. Tá mandando aqui, quem está mandando aqui o pessoal pelo WhatsApp? Hermenegildo, grande Hermenegildo. Luciano, bom dia, parabéns pelas palavras esclarecedoras, sem querer ser dono da verdade. Abraço, Hermenegildo, muito legal receber isso de você. O Marcelo Reis, bom dia, Luciano Cleves, Nilton Mourão, excelente semana a vocês, um abraço. Aqui o pessoal que está entrando em contato pelo WhatsApp, 9616-1470. Pois não, Nilton? Vicente, liga agora, Vicente. O Vicente quer dar uma participação, Luciano? Pois não, Vicente. Seja bem-vindo. Alô, Vicente? Pronto, Vicente? Bom dia, meu querido. Eu sei, cara. Eu sei. E outra coisa, você tem coisa boa em você, tá, Vicente? Uma coisa boa no futebol. Uma coisa boa. Você é vascaíno. E do Fortaleza, né? Não, cara, não leva isso a sério, não, cara. Isso é uma coisa que a gente esbarra. Um abraço. 17 pontos. Não é 17ª colocação. Um abraço. Eu passei batido, eu estava aqui já vasculhando o computador, porque eu sei que mais a ver que você está falando, a gente se mandou na hora, você sabe? Tem feito uma correção, não, Vicente, o Senado está com 17, mas está em todo lugar na zona da zona. Também não está na nona. Não, porque aí o Nilton está dizendo que está na nona colocação. Nós estamos segunda-feira, Nilton. Que é isso, rapaz? 14º, né? Um abraço. Porque estava na nona, mas aí dependia de vários, né, resultados que ainda iriam. Né? O Fortaleza é que o Fortaleza ficou no mesmo lugar. Se o Vasco tivesse ganho, lamentável, não é que o Vasco empata com o CSA, né, cara? Se o Vasco ganha, foi bom Fortaleza. Se o Vasco ganha, ele teria ultrapassado o Fortaleza. O Paulo Gadelha, bom dia, Luciano, estou na escuta do programa Saudações Alvinegras. Hoje é o dia dos Alvinegras, né? Bom dia, o Carlos Rafael, bom dia.
aqui no aplicativo da Paraíso. Ótimo programa. Áureo Júnior, bom dia para você, amigo. Mas, olha, com relação ao lamentavelmente, nós temos problemas sérios ali no nosso Supremo Tribunal Federal. Esse problema sério nós já sabíamos antes mesmo de termos o vencedor das eleições do ano passado. Já antes das eleições de 2018 serem demarcadas seu início e a conclusão com a vitória do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, todos nós sabíamos dos problemas ali no Supremo, os temores, os receios com a chegada do Dias Toffoli na presidência do Supremo, assumindo o lugar da ministra Carmen Lúcia, os comportamentos incompreensíveis do Lewandowski, né, do Marco Aurélio de Mello e o seu Gilmar Mendes também. Então, eu vou usar aqui uma expressão, ali no Supremo tem uma patota que nenhum de nós, brasileiros mortais, confiamos. Ali tem um grupo, tem uma patota. O Supremo, com certeza, tem problemas que acontecem nos bastidores, nos seus corredores, que não somos nós, pobres mortais, que vamos descobrir, porque se existe uma caixa preta grande para ser aberta e desvendada, está ali no Supremo, o que compromete muito a lisura do judiciário brasileiro, porque justo o Supremo ele deveria se dedicar a questões mais sérias e, às vezes, a judicialização da política e de outros temas tem criado embaraços no Supremo, porque o Supremo não deveria se prestar para alguns temas que têm sido trazidos à baila, como, por exemplo, o último, que é gritante e aberrante, a questão para se discutir, se decidir se é crime ou não, homofobia, que é um neologismo indecente que foi brigado para justificar uma procedência ou não de preconceito aos homossexuais. Quem é que não tem um colega de trabalho, um amigo, um parente que não seja homossexual? Então, até isso, o Supremo teve que se quedar, sair da sua superior posição para ter que decidir uma questão como essa. Então, pasmem, queridos ouvintes do Hora da Notícia e do De Olho na Cidade, como é preocupante a situação do Supremo. Se tem hoje um colegiado da envergadura do Supremo, em que os brasileiros, na sua grande maioria, não depositam confiança absoluta, é o Supremo Tribunal Federal. Homofobia, e eu estou me lembrando aqui, o Facebook está fazendo mais um lance aqui. O Hermenegildo e também o Capitão Silva estão 11º lugar que está o Ceará, viu? Sim. 11º. Aliás, o Jornal Povo coloca em 12º, talvez pelo critério, porque o Goiás tem o mesmo número de pontos e tem um jogo a menos, né? Goiás que ontem passou por foi 6-1, parece, né? Recebeu. Então, professor Irã Lima perguntando se eu sou liberal. Pode-se dizer que sim, tá? Será hoje é o 11º, diz o meu posso dar uma né? explicação aqui, eu tenho um aplicativo, foi até esquecimento meu, a gente chega focado nas coisas do programa, fácil de disponibilizar. Em primeiro lugar, o Santos com 32 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras com 28. Em terceiro, o Flamengo com 24. Em quarto, o Atlético Mineiro com 24 pontos também. Em quinto, São Paulo com 21 pontos. São Paulo fez uma grande atuação do Daniel Alves, que volta ao futebol brasileiro, a cena do futebol verde e amarelo. O Internacional de Porto Alegre com 20 pontos. Então, em quinto e São Paulo Internacional, 21 e 20. O Corinthians com 20. O Atlético do Paraná com 19 pontos. O Botafogo com 19. O Bahia com 19 pontos. O Ceará com 11. Com 11 o quê, cara? 11 pontos. Tá aqui. Não, cara, 17 pontos. Não, tu inverteu. 11º lugar. Não, escuta. Em 11 com 17 pontos. Calma. Eu estou dizendo a colocação. O Goiás, em 12º, com 17 pontos. Tem 17 pontos. O Fortaleza, em 14º lugar, com 14 pontos. O
comparação, 14 pontos com o Fluminense Carioca. 14 pontos com o Fluminense de Minas, em 17. Apenas no oitava Chapecoense com 9 pontos. O 19 em 10º lugar, o CSA com 8 pontos. O Avaí, lá de Santa Catarina, com 5 pontos. Essa é a realidade do futebol brasileiro hoje. Presta atenção. Tem aqui um rapaz, Carlos Augusto, ele diz: realmente o futebol não é o forte de vocês. O Ceará, nem o teu, cara, pelo que tu vai dizer agora, né? O Ceará está em 9º, 14º é o Fortaleza. Não, cara, o Ceará está em 11º. E é bom chamar a atenção, porque... tu também, viu? Vou colocar um para você também, tá, Carlos Augusto? O Ceará está em 11º. Ele também colocou. Ou melhor, o Ceará está em 11º. E parece que o Jornal Povo também não é o forte dele, futebol. Na tabela do Jornal Povo, ele coloca o Ceará em 12º. O Ceará tem a mesma quantidade de pontos do Goiás, mas tem 3 gols de saldo, enquanto que o Goiás tem 7 negativo. Então, o Jornal Povo também errou na sua coluna, porque lá no Jornal Povo está dizendo que o Ceará está em 12º. O Ceará é a mesma quantidade de pontos do Goiás, 17, só que o Ceará tem 3 gols positivos, pode dizer, e o Goiás tem 7 negativos, principalmente quando pegou essa lapada agora recentemente. Né? Bom, sobre o Celso, você falou sobre o STF, o Celso de Mello foi criticar o Bolsonaro. E assim, o bom do Bolsonaro, o executivo vai ser o mais fácil de você descer o cacete, né? O Bolsonaro fez uma medida provisória dizendo que a demarcação de terras indígenas sai da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Não vamos questionar o mérito. O Congresso derrubou a medida provisória. E o Bolsonaro fez uma outra e tal. E isso foi judicializado, foi ao STF. E lá o STF, por unanimidade, derrubou. Claro, o Bolsonaro se dispôs, que foi um erro de um assessor, mas que ele traz, ele mata o peito, o erro é meu, mas acha que o Celso de Mello foi por nível pessoal, porque eu teria esculachado. O Celso de Mello veio dizer que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da Constituição. Palavrônio, isso daí, né? O certo é que o Bolsonaro realmente errou e o STF corrigiu. Acabou-se. Agora, o seu Celso de Mello esquece medida recente, lembrada agora pelo Milton, porque o que o Celso Mello está dizendo, pega a frase dele, e fala em relação ao Bolsonaro, deixa eu ver aqui, porque eu peguei essa frase aqui. Que o presidente Bolsonaro minimiza perigosamente a importância da Constituição e degrada a autoridade do parlamento brasileiro ao reeditar a MP. Degrada a autoridade do parlamento brasileiro. Desde que a Constituição é a Constituição, de 88 para cá, vários projetos em tramitação sobre esse tema, e o STF degradou o Congresso, usando as palavras do Celso Mello, degradou o Congresso, porque se o Congresso, às vezes o Congresso se omite, e aquela omissão é também parlamentar. Aí o STF se junta e faz uma coisa horrorosa em termos constitucionais, porque ele feriu e ele degradou também a Constituição. Logo ele, o guardião da Constituição, quando estabelece uma pena sem crime, sem uma lei, dizendo que a homofobia é análoga ao racismo. Não há lei que diga isso. Então, isso é uma coisa que fere também a Constituição. Fere a Constituição, porque você não pode ter um crime sem uma lei que o preveja. Não é papel do Congresso legislar. Não é. E o Congresso, durante muito tempo, vários projetos neste sentido foram apresentados, rejeitados ou colocados de lado, dando uma classificação do que é que o Congresso quer.
existe nesse momento, tramitando lá, porque disse, não, a omissão é grande, que não. Houve projetos e, nesse momento, há um projeto em tramitação. E o que faz o seu STF, em vez de esperar, que seria o prudente, esperar que o Congresso resolvesse, e dissesse, não, nós não temos competência para isso, porque isso é competência legislativa, o seu STF degradou o Congresso e feriu a Constituição. Claramente. Muito mais claro do que uma simples medida provisória, uma simples demarcação de terra. Aqui é uma coisa muito mais abrangente. Abrange toda a sociedade, e não um segmento menor. Quando se diz que a homofobia é análogo ao racismo, eu posso até concordar no mérito, mas que o legislativo faça uma lei sobre isso. Diga que sim ou que não. Porque o senhor Fux chegou a ponto de dizer, vai que esse projeto, ele dizia que o Congresso não deveria esperar, vai que esse projeto seja rejeitado pelo Congresso. Ora, se o Congresso rejeitou a questão da homofobia em relação ao racismo, foi a mesma coisa quando ele rejeitou a medida provisória do Bolsonaro. Tem todo o direito de rejeitar. Então, o senhor Celso de Mello não tem moral para dizer isso que eu disse. Porque a sua casa, e assim, quando é no legislativo, quando é no executivo, tem como corrigir. Foi corrigido. O Bolsonaro queria uma coisa, o legislativo não concordou com o mérito, o Bolsonaro afrontou a Constituição, segundo as palavras do... E quando chega lá no STF, é corrigido. Aí o Bolsonaro se retrai, pede desculpa, diz que errou. Mas quem vai corrigir os erros do STF? Quem? E ainda tem com essa moral de dizer que o presidente está degradando, minimizando a Constituição e degradando o Congresso, o Parlamento brasileiro. Se foi exatamente o que há pouco tempo, recentemente, o STF fez. O menos significado da lei, as coisas, mas os demais, até que são pessoas mais forjadas, como é de muitos anos. O Supremo Tribunal Federal insiste para coisa bacana lá para o pessoal, sabe que todo mundo acha que pode criticar o governo, esse Bolsonaro, gente, acabou as eleições. Vamos acabar com esse machismo de terceiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, sim, proclamar, fugir das ruas, vai colocar na ordem da população brasileira. Vamos respeitar o presidente da República. É a autoridade primeira do nosso país. Como é que a gente quer? A democracia para ser direito dos poderes, vocês não sabem se respeitar. 6h57, bom dia, bem-vinda, Letícia, sinalizando que a gente já tinha que estar fora do ar. Um grande abraço, muito bom dia, Assis Nascimento, que é todo o comando aí do programa de Olho na Cidade. Bom dia para o Ricardo Nunes, toda a moçada de São Paulo. É a gente aqui, bom dia para o Francisco Facó, a Sandrinha Valéria, o Wagner Viana está dizendo ninguém está acima da Constituição, a não ser lá os 11 do STF. Grande abraço, tenha um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.